Olá, que a paz de Cristo esteja na tua vida, no teu coração. Quero enviar também saudações do nosso presidente da convenção, pastor Arnaldo Candeias, bem como de todos os demais membros da mesa diretora da nossa CADESO. No ensejo, também envio saudações do meu pastor presidente, o pastor Kemuel Sotero. A lição de hoje tem como tema Somos Cristãos. O texto áureo está em Atos 15, no versículo 19, quando relata-nos da seguinte forma: pelo que julgo que não se deve perturbar aqueles dentre os gentios que se convertem a Deus. A verdade prática fala-nos o seguinte: o cristianismo é uma religião de relacionamento com Cristo ressuscitado e não um conjunto de regras e ritos. Bem, meus irmãos, eu tenho um respeito e uma admiração muito grande pelo pastor Ezequias Soares. Ele é o presidente da Sociedade Bíblica do Brasil. Ele é também presidente do Conselho de Apologética da nossa CGADB. De verdade, é um catedrático nas Escrituras, exegeta, conhecedor dos originais das Escrituras, um grande professor, uma pessoa a quem estimo e admiro. Manifesto aqui meu apreço à pessoa do meu grande amigo, pastor Ezequias. Todavia, se eu fosse falar do assunto que aqui está tratado, o texto principal, eu não escolheria Gálatas 2. Eu, particularmente, escolheria Atos capítulo 15. Paralelo com alguns poucos versículos, eu citaria aqui realmente de Gálatas, mas ele seria um texto secundário, um texto de apoio à ideia. Por quê? Quando diz que somos cristãos, a ideia nesse trimestre, combatendo as heresias, a ideia dessa lição de hoje é refutar o judaísmo e as tendências judaizantes no meio do povo de Deus. Esse é o objetivo claro, desta lição. Ao longo dos tempos, ao longo dos anos, os judaizantes, pessoas convertidas ao judaísmo, ou mesmo judeus convertidos ao cristianismo, ou mesmo cristãos, mas pessoas que trazem para o cristianismo ritos e também regras, símbolos, objetos, e querem judaizar o cristianismo. Esse é um grande e grave problema. O judaísmo foi o berço do cristianismo, mas quase foi o seu túmulo. Ainda bem que Deus levantou pessoas para refutar, deixar para trás o judaísmo e seguir em frente com a fé em nosso Senhor Jesus Cristo. Muito bem, logo de partida, no primeiro ponto da nossa lição, está escrito assim: prevenindo-se contra a tendência judaizante. Os judaizantes, quem eram os judaizantes? Atos 15 mostra muito bem quem era esse povo e o que pregavam. Em Atos 15, capítulo 1, ou melhor, Atos capítulo 15, versículo 1, diz assim: então, alguns que tinham descido de Jerusalém ensinavam assim os irmãos: se vós não vos circuncidardes conforme o uso de Moisés, não podereis ser salvos. Ora, se vocês não acatarem a lei, os costumes, o judaísmo, vocês não vão poder ser salvos. Eles estavam dizendo que a salvação poderia até ter a fé em Jesus, mas tinha que seguir os ritos judaicos, os ritos de Moisés. Tendo tido Paulo e Barnabé
não pequena discussão e contenda contra eles, resolveu-se Paulo, Barnabé e entre eles subissem a Jerusalém aos apóstolos e aos anciãos sobre aquela questão. E aqui diz o texto aqui que eles desceram, eles chegaram em Jerusalém, eles discutiram sobre o assunto, e a conclusão foi que, versículo 28 de Atos 15, na verdade, pareceu bem ao Espírito Santo a não vos impor mais encargo algum, senão estas coisas necessárias. 2 pontos. Que vos abstenhais das coisas sacrificadas aos ídolos, e do sangue, e da carne sufocada, e da fornicação. Destas coisas farei bem. Se vos guardardes bem, vos vá. Versículo 30. Tendo-se eles então despedido, partiram para Antioquia, ajuntando a multidão dentre. Entregaram a carta, ou entregaram aquela. Foi uma carta falando das doutrinas que teriam que se observar a partir de agora, né? Muito bem. Aqui temos algumas questões importantíssimas. Depois que eles se reúnem nesse concílio aqui, eles definem o que devia guardar e o que não deviam, e aqui cita as coisas: abster-se das carnes sacrificadas, dos ídolos, do sangue, da fornicação, né? Da fornicação, que é prática entre pessoas não casadas. Tem até a tradução que fala da prostituição. Pronto, era se abster dessas coisas. Isso era o recomendado aqui por eles. Aqui não está inclusa a guarda do sábado, que é muito interessante. Eles não incluíram guardar o sábado, significa que os discípulos não guardavam o sábado, né? Porque não foi incluso. Quando fala dos ritos de Moisés, obviamente, os 10 mandamentos. Então, eles aqui não incluem. Então, aqui está. Se abster dos ídolos, está aqui incluso o primeiro mandamento, que é: não terás outro Deus além de mim, só servir só ao Senhor Deus Todo-Poderoso. Depois está aqui também do sangue, da carne sufocada, da prostituição. Aqui estão as principais coisas ligadas à lei, que eles falam que não deveria, que deveria guardar. Obviamente que as outras não eram necessárias guardar, entre elas o sábado não era necessário, né? Então está aqui bem claro aqui. Todavia, o comentarista da nossa lição, quando fala aqui, subindo o texto de Gálatas, que é o texto da nossa leitura bíblica em classe, versículo 1 diz assim: depois, passado 14 anos, subi outra vez a Jerusalém com Barnabé, levando também comigo Tito. Bem, subi por uma revelação, ele fala. Obviamente que esse texto aqui não está falando de Atos 15. Atos 15 é uma questão. O texto aqui em tela em Gálatas é uma outra ocasião, é uma outra. Não sabemos ao certo se era antes de Atos 15, que Paulo teve lá, que subiu a Jerusalém para tratar de assuntos relacionados aos judaizantes. Se era antes ou se era depois. Não sabemos. O comentarista da lição sugere aqui a ideia de ter sido antes. Mas há indícios muito fortes, olhando para o texto, que seria depois. Ele baseia-se na data, mas baseando-se no texto. O texto bíblico, ele é muito mais forte do que uma data, porque os irmãos sabem que data são aproximadas. Então, o texto bíblico aqui diz que ele sobe outra vez. Significa que ele já tinha ido lá a Jerusalém para tratar desse assunto, sobre o assunto de judaizantes. Porém, agora, ele sobe outra vez. Quando nós olhamos para a carta aos Gálatas, capítulo 1, a ideia que surge é que
a ideia que parece ser é que isso aqui acontece depois. Por quê? Paulo fala assim: maravilha-me que tão depressa passeis daquele que vos chamou da graça de Cristo para outro evangelho. A palavra outro aqui no grego é a palavra hétero. Ou seja, um evangelho de uma natureza diferente. Note que naquela época já estavam mudando o evangelho, transformando o evangelho em outra coisa, como está acontecendo nos dias odiernos em que vivemos hoje. Você encontra igrejas de tudo enquanto é tipo, e diz eles que pregam o evangelho. Porém, não é um evangelho bíblico, embasado nas escrituras. Naquela época já tinha esse problema, sabe? E quando ele fala que tão depressa, o próprio texto diz aqui, o texto, né, da leitura bíblica em classe, de Gálatas, capítulo 2, dizendo que passaram-se 14 anos. Então, passaram-se 14 anos e tem alguém perturbando vocês aí. E agora ele fala, subi outra vez, só que dessa vez revelação. Então tudo indica que esse acontecimento aqui teria sido depois. Agora, veja, não nos prendamos a isso. Se Paulo está falando isto depois do concílio ou antes do concílio, esse texto aqui, essa subida não tem nada a ver com Atos 15. Isso é um fato. Agora, se foi antes ou se for depois, não sabemos. Também é perigoso fazer afirmações. Agora, se foi antes ou se for depois, não sabemos. Também é perigoso fazer afirmações. Não nos prendamos a isso e nem ficamos, se foi antes ou se for depois, isso vai somar em quê? Isso vai ajudar em quê? Não vai ajudar em nada. O que importa é que havia um problema. Qual era o problema? Os judaizantes, pessoas, tanto judeus, prosélitos. O que é um prosélito? É uma pessoa que não era judia, agora havia se convertido ao judaísmo e praticava a religião judaica. Todos os costumes, guardava o sábado, a circuncisão, as roupas, estava na sinagoga, enfim. Tinha todos os ritos e costumes da religião judaica. Mas ele não era judeu de sangue, não era descendente de sangue de Abraão, Isaac e Jacó. Tá? Isso era o judeu prosélito. Agora, tinha um judeu mesmo que praticava o judaísmo. Então, não sabemos se esses judaizantes, se eles eram judeus descendentes consanguineamente de Abraão, Isaac e Jacó, ou se eles eram judeus prosélitos. O que eles com certeza eram pessoas convertidas ao cristianismo, mas apegadas ao judaísmo. Pessoas que se converteram, mas trouxeram para o cristianismo os ritos judaicos. A ponto de, em Atos capítulo 15, no concílio, eles falam assim, olha, se vocês não circuncidares segundo o rito de Moisés, vocês não podem ser salvos. Olha só, isso é um judaizante. Atos 15, embora não é o texto, não é a ocasião, mas é um exemplo de judaizantes. Tá? Atos 15 é um exemplo de judaizantes. Eles queriam fazer isso. Quando Paulo sobe a Jerusalém, que com certeza não foi no concílio, se foi antes do concílio de Atos 15, ou se foi depois, não sabemos, mas quando Paulo subiu, ele leva consigo a Tito. E ali, Tito, que estava com eles, eles queriam que Tito fosse circuncidado, porque Tito não era judeu. No entanto, isso não aconteceu. Tá? Aqui o texto diz, no versículo 3, a esse respeito, mas nem ainda Tito estava comigo, sendo grego, foi constrangido a circuncidar-se. Nem ainda ele não foi constrangido a isso. Tito veio servir a Deus conosco. Tito, ele era um pastor. A carta de Paulo a Tito mostra que Paulo deixou Tito em Creta como pastor, para estabelecer mais obreiros, para colocar em ordem todas as coisas ali, na carta de Paulo a Tito. No entanto, Tito, não sendo judeu, ele era um pastor, pregador do evangelho, constituindo e abrindo igreja
ou melhor, assumindo igrejas que Paulo o constituía como pastor, e Tito desenvolvia o seu ministério sem nenhum problema. Não teve que circuncidar, certo? Ou seja, não teve que se rebaixar e nem implantar nas igrejas ritos judaicos. Não foi necessário. Então, é isso que o primeiro tópico está aqui tratando. No segundo ponto da nossa lição, nós temos a tendência judaizante no início da igreja. Bem, nós já falamos o que é judaizante. Judaizantes são pessoas, tanto prosélitas, judeus que, ou pessoas que não eram judias de sangue, que se convertiam. E agora passava a obedecer os costumes e os ritos judaicos. Tanto eles, prosélitos, quanto judeus que eram de sangue descendente de Abraão. As duas classes eram judias. Tá? Então, nenhuma das duas classes, ou melhor, essas classes que praticavam o judaísmo, eles agora se convertiam ao cristianismo, mas traziam para o cristianismo práticas judaicas. Isso é judaizante, ok? Trazer para o cristianismo práticas judaicas. Isso é judaizante. Muito bem. No segundo ponto da nação, como eu estava dizendo, tendência judaizante no início da igreja. O espanto de Paulo, aquilo que eu já falei, Gálatas 1 e 5, Paulo falou bem assim: admiram que tão depressa, né? Tão depressa vocês agora deixaram a fé. Olha como é que diz o texto: maravilho-me de que tão depressa passeis daquele que vos chamou a graça de Deus para outro evangelho. Essa expressão aqui, admiro-me, né? É a expressão grega metatiteste, que significa deixar, abandonar, né? Ou melhor, a expressão passasseis é essa. No português é a expressão passasseis. É a expressão grega metatitestes, que significa deixar, abandonar, desertar, mudar de pensamento, virar a casaca, né? Então o apóstolo Paulo, ele emprega essa palavra para poder falar: gente, vocês estão abandonando, deixando, desertando, mudando o pensamento do evangelho que vocês receberam para outro evangelho. Eu estou admirado. Então, Paulo fica espantado. Paulo fica... né? Por quê? Porque pessoas convertidas ao cristianismo, convertidos a Cristo, agora estavam sendo influenciados por líderes judaizantes. E agora estava saindo do cristianismo e voltando para o judaísmo, né? Então Paulo fica decepcionado com isso. Tá? Quem eram os judaizantes? Nós já falamos sobre isso, né? Quem era eles? O escritor aqui da nossa lição diz no segundo ponto que Tiago, ele falou desse pessoal, né? Em Atos 15, versículo 24, Paulo, ou melhor, Tiago, ele falou da existência deles, tá certo? E houve aqui uma tensão. Esses líderes judaizantes, eles estavam pressionando, um clima de tensão, de pressão para os irmãos, querendo assim que as pessoas voltassem à prática judaica. Mas Paulo, ele usa uma expressão interessante aqui, que é essa expressão. Ó, ele fala assim, quer ver? Deixa eu ver aqui, né? Que nem por alguma... Versículo 5. Versículo 4 e 5. Por isso, e isso por causa dos falsos irmãos, que se tinham intrometido secretamente e entraram a espiar a nossa liberdade que temos em Cristo Jesus, para nos porem em servidão. Servidão. É interessante que essa palavra nos colocar em servidão, julgo, né? Falsos irmãos, pessoas falsas convertidas que trazem de outras religiões fundamentos que não são fundamentos cristãos, fundamentos bíblicos,
trazem e querem colocar, agora a gente deve ter muito cuidado com isso. Falsos irmãos. Paulo alerta sobre isso. E essa expressão está em Atos 15. A expressão jugo, né? Nas palavras do apóstolo Pedro, Atos 15, diz assim, versículo 10. Agora, pois, por que tentais a Deus, pondo sobre a cerviz, sobre o jugo dos discípulos, um jugo que nem nós, nem nossos pais podemos suportar? Por que vocês fazem isto? Versículo 11 de Atos 15. Mas cremos que seremos salvos pela graça do Senhor Jesus Cristo, como eles também. Veja, e diz aqui, então toda a multidão se calou e escutava a Barnabé e a Paulo, que contavam com grandes coisas que Deus tinha feito por eles no meio dos gentios. Então, é interessante essa expressão. E a expressão jugo, né? Essa expressão aqui é servidão, né? Essa expressão servidão. Devemos ter muito cuidado. Falsos irmãos. Bem, gente, eu paro aqui para fazer uma aplicação. A gente tem que ter muito cuidado com os falsos irmãos entre nós. Pessoas que se dizem ser cristãs, convertidas, se dizem ser batizadas nas águas, estão no nosso meio, que trazem costumes, coisas praticadas até no espiritismo. Vocês sabem que lá no espiritismo, quando a pessoa vai fazer qualquer trabalho, qualquer obra lá no espiritismo, a primeira coisa que as pessoas lá pedem é uma peça de roupa ou uma foto. É comum vocês verem tarde da bênção, trabalho de oração, a mesa repleta de objetos esquisitos. Levam roupa para ungir, levam foto, levam chave, sapato, e a mesa fica cheia de objetos. Essa prática não é prática bíblica, não é prática do evangelho autêntico. Isso é misticismo e muitas coisas ali são imitações do espiritismo. Devemos ter muito cuidado com isso, porque falsos irmãos trazem estas coisas para o meio do evangelho. São heresias. Devemos ter muito cuidado com essas heresias, tá certo? Devemos ter muito cuidado. Vamos lá. Então, que tendência ao judaísmo no início da igreja? Logo no início da igreja cristã, em Atos dos Apóstolos, eles já queriam fazer isso. E por fim, nós temos aqui o último ponto da nossa lição, que é a tendência judaizante hoje. Hoje. O mesmo evangelho, Paulo, em Gálatas capítulo 1, versículo 6, Paulo estava preocupado, maravilho-me, de que tão depressa passeis daquele que vos chamou a graça de Cristo para outro evangelho. Essa palavra maravilho-me aqui é uma palavra grega que significa alguém que ilude, que hipnotiza, alguém que está convencendo. Essa palavra maravilha traz a ideia de iludir, de quase que hipnotizar, de fazer uma lavagem cerebral na cabeça da pessoa para levar a pessoa a um outro evangelho. E a palavra outro, eu já disse, que é a palavra grega hétero, que significa de uma natureza diferente, como a natureza do homem e a natureza da mulher. São opostas. Então, Paulo continua, no qual não é outro, mas alguns, são os judaizantes, esses alguns, vos inquietam e querem mudar, o evangelho de Cristo. Mas ainda que nós mesmos, a equipe dele, Paulo, ou um anjo do céu, vos anuncie outro evangelho, além do que vos já tem anunciado, seja maldito, seja anátema, seja desprezado. Então, devemos ter muito cuidado. O nosso zelo, e o propósito dessa lição hoje é combater o falso evangelho. O propósito desse trimestre, estamos estudando uma série de lições para combater o evangelho falso. Aquilo que parece evangelho, que está introduzindo em nosso meio,
práticas esquisitas, fora das Escrituras. Tem uma coisa que se chama pragmatismo. Pragmatismo. O que é o pragmatismo? É aquilo que funciona no meio evangélico, mas não está na Bíblia. Não tem respaldo, mas funciona. Então, devemos ter muito cuidado com isso. Uma das práticas que funciona, mas não está na Bíblia, é a consagração de mulheres a pastoras. Então, isso é o pragmatismo. Funciona, mas não está na Bíblia. Não há respaldo bíblico para isso. Outras práticas, tais como a unção a roupas, a ungir casas, são coisas do pragmatismo. Bom, mas agora que a tendência do judaizantes, ou do judaísmo, hoje, primeiro, vocês devem estar notando nas igrejas, principalmente igrejas neopentecostais, tá? Pessoas que vão pregar e usam o kippá, aquele chapeuzinho, usa o kippá. Usa o manto, tipo a túnica judaica. Vocês devem notar na igreja, muita igreja evangélica, lá na frente, a Arca da Aliança, que é um caixote, principalmente para as ofertas, a Arca da Aliança. Candelabro lá no púlpito. Muitas igrejas, em cima do altar, tem o candelabro. Você deve notar no meio dos cultos, muitas pessoas usando o shofar, que é aquele, como se fosse um chifre, e a pessoa dá aquele buzinado, no meio do louvor. Isso são práticas judaizantes. O judaísmo tomando espaço no cristianismo. Mas a lição de hoje, o tema é claro, somos cristãos. Paulo ele falou, nem por uma hora, nem por um minuto eu cedi aos judaizantes. Antes, prego o evangelho da graça, prego o evangelho, porque alguns quiseram espiar a liberdade que nós temos em Cristo. Então, Paulo é forte, Paulo não abre mão, e é isso que nós devemos fazer, não abrir mão. Então, o evangelho que nós pregamos é o evangelho pregado por Paulo, pelos apóstolos, não é um evangelho misturado com o judaísmo. O perigo da doutrina judaizante. Qual é o perigo? O perigo é levar a fé em Jesus Cristo, o verdadeiro evangelho, para o túmulo. Acabar com o evangelho da graça de Cristo em troca de ritos, de religiosidade. Cristianismo é religião. Cristianismo é relacionamento com Cristo, nosso Salvador. Cristianismo não é uma filosofia. Cristianismo não é religião de ritos, mas sim, volto a afirmar, relacionamento com Jesus. O perigo do judaizante, nosso meio é acabar com o relacionamento com Cristo, relacionamento de liberdade, para levar as pessoas a uma religiosidade fria, de ritos, de dogmas, de costumes, de práticas religiosas, e acabar com o relacionamento com Cristo. As práticas judaizantes atuais, já falei aqui no início, né? Pessoas usando kippá, candelabro, muito bem. Até judeus que se convertem ao cristianismo precisam abandonar as práticas judaizantes no sentido de fé. Eles podem usar como cultura, usar o kippá como a cultura deles, só que não como fé. E se outra pessoa no culto se apresentar diferente, sem kippá, sem túnica, sem nada disso, a pessoa deve ser aceita, né? Uma vez eu ouvi alguém dizer que o judeu ortodoxo, se quiser ser salvo, tem que guardar os ritos judaicos. A carta aos Gálatas está escrita para combater essa heresia. Paulo, Pedro, Barnabé, os apóstolos, eles eram judeus e eles não guardavam o judaísmo, por isso foram salvos. E se alguém guarda o judaísmo, logo
da graça tendes caído, diz o apóstolo Paulo. Então, devemos ter muito cuidado onde fomos frequentar igrejas, cultos, religiões, onde fomos, muito cuidado para não darmos muita ênfase a ritos, a práticas judaicas, só porque isso é diferente, o judeu, e agora começa a trazer inovações para dentro dos cultos, e as pessoas agora começam a se apegar às coisas místicas, a símbolo, candelabro, arca, quipá, a túnica, enfim, mantos, né? Recentemente alguém construiu o Templo de Salomão, né? Então, e ali há muitas práticas e ritos judaicos. Só que nós não somos judaizantes. Nós não somos judeus, nós somos cristãos, salvos pela pessoa do Senhor Jesus. Não estamos debaixo desse jugo que Pedro diz que nem nós, nem nossos pais podemos suportar. As práticas judaizantes são jugo, é um fardo, e Jesus nos chamou para a liberdade. Então que Deus em Cristo nos abençoe, fale mais e melhor em nossos corações, e até a nossa próxima aula. Que Deus nos abençoe em Cristo Jesus.